Olá, eu sou Roger Senhorini, fisioterapeuta da Arcos Palmilhas. Hoje quero conversar um pouco com você sobre a diferença de membros inferiores, ou seja, perna curta. Esse é um termo muito utilizado para pessoas que têm diferença mesmo no comprimento das pernas, dos membros inferiores. Primeiro vamos detalhar como funciona, que tipo de diferença é essa, como que isso acontece. Existem dois tipos de diferença, a diferença real e a diferença de membro postural. Diferença real é quando a pessoa tem uma perna realmente mais curta do que a outra. O osso, a diferença óssea, um pouquinho mais curta do que a outra, ou seja, o fêmur da perna direita diferente do fêmur da perna esquerda, a tíbia da direita diferente da esquerda. Isso é possível identificar através do exame chamado escanometria óssea, um raio-x que vai lá medir e mensurar certinho quanto tem o fêmur da direita, da esquerda, a tíbia com a outra e ver se tem diferença real mesmo óssea das pernas ou não. Tá? Nesse exame então é possível identificar se a diferença é real ou não. Tem pessoas que não têm essa diferença, já foi feito o exame e nota lá ainda quando está deitado, uma perna mais curta que a outra, mas o exame diz que não tem diferença óssea. Nesses casos são chamadas diferença de membro postural, que é causado por uma alteração de postura, como por exemplo uma escoliose. Nessa imagem vocês podem identificar tanto o exame de escanometria óssea quanto a alteração de postura. A escoliose é uma inclinação da coluna em que o quadril também fica trabalhando inclinado, um lado do quadril mais alto que o outro, como vocês podem ver na imagem. Se um lado do quadril está mais alto, o outro está mais baixo, quando a pessoa está deitada, elas vão conferir lá embaixo o comprimento das pernas, uma vai estar mais longa, a outra vai estar mais curta. E ela já fez a escanometria dela, o exame, não tem diferença das pernas, então a diferença é chamada postural. O que vai determinar a importância de uma ou da outra é o longo prazo. A diferença postural, ela tem como ser tratada, tratar a escoliose, tratar essa diferença também, tá? Não podemos deixar nenhuma nem a outra, não podemos deixar a diferença atuando, porque a coluna vai trabalhar inclinada, vai ter mais peso numa perna do que na outra, o quadril vai trabalhar de forma diferente um lado do que o outro, podendo gerar desgaste, quadril, joelho. Então pode trazer consequências independente se ela é real ou se é a diferença postural. Mas no longo prazo, quando tem a diferença postural, essa pessoa fez o tratamento daquela alteração postural, isso tende a ir minimizando, podendo até ficar sem essa medida, sem essa correção lá pelo pé através do uso de palmilha. Já na diferença real, ela vai tratar também da mesma forma, porque vai ter suas consequências, ou dor na coluna, ou desgaste quadril, ou dor ou inflamação do quadril, qualquer outra consequência que trouxe a pessoa ao tratamento, mas a diferença não vai sumir, porque a perna é realmente mais curta do que a outra. Então ela vai sempre ter que usar essa correção para o resto da vida. E a postural, não, isso pode ser que seja retirado. Tá? A maioria dos casos são posturais, nem sempre é real é a minoria dos casos, mas mesmo quem tem uma diferença real, tem também uma compensação postural. E quando trata essa diferença que é só postural dela, diminui, sobrando só a real, que é a diferença mesmo que deu lá na escanometria ou muito próximo disso. Nessa imagem vocês podem identificar também uma paciente real nossa que veio com o histórico de dor na coluna lombar. Quando tem histórico de dor na coluna lombar, a primeira coisa que nós queremos saber como que está o nível do quadril. Está no nível? Essa coluna lombar está trabalhando alinhada ou tem desnível? Nesse caso, dá para vocês verem na imagem da esquerda que o quadril do lado direito está mais alto e do esquerdo mais baixo, fazendo a coluna dela trabalhar inclinada. Esse histórico de dor na coluna lombar justifica o histórico de dor na coluna lombar que ela trouxe a informação. E quando nós deitamos essa paciente na maca, fomos conferir a perna, uma estava mais longa, outra estava mais curta. Ela fez a escanometria óssea, não tem diferença óssea. Era diferença apenas devido à alteração de coluna e do quadril dela, da escoliose. Então nós tivemos que subir o lado mais baixo do quadril para que ele fique no mesmo nível do lado mais alto, deixando assim a coluna trabalhar mais alinhada, com melhor alinhamento, diminuindo então as assimetrias e a sobrecarga da coluna lombar dela. Então ela usa uma diferença de membro de perna curta na palmilha, mas ela não tem uma perna curta real, é postural. Com o tratamento, dependendo da medida, com o tratamento isso vai diminuindo, podendo ser removido depois de ter a alta ou de alcançar os objetivos do tratamento. Já na próxima imagem, vocês podem identificar, essa é uma diferença real, onde a perna é mais curta que a outra, dá para ver ali nesse exame, nessa imagem ilustrativa, que um joelho está mais alto do que o outro, a linha articular do joelho ali, fazendo com que o quadril também trabalhe inclinado, fazendo com que a coluna também trabalhe inclinada, também gerando uma escoliose. Então, só que isso vem da base, de baixo para cima. A perna mais curta desequilibrou o quadril, que desequilibrou a coluna.
E no caso postural, ao contrário. Quadril em desequilíbrio, coluna desequilibrada, desequilibrou lá embaixo, fazendo ter a diferença de membro. Okay? Então essa daqui é a diferença de membro mesmo real, óssea, e como ela influencia diretamente na coluna e no quadril. Por isso que nós reforçamos sempre, os dois casos têm que ser tratados da mesma forma. Independente se a medida é maior, se a medida é menor, são milímetros de diferença, já é suficiente para ter diferença de peso, uma perna com mais peso do que a outra, o quadril rodar um pouquinho, fazendo também um quadril trabalhar diferente do outro, a cabeça do fêmur ali na articulação, podendo no futuro gerar desgaste, coluna também trabalhar inclinada. Então, se a diferença é pequena, legal, melhor ainda, porque é mais rápido para conseguir uma resposta, se a diferença é pequena, que eu digo, postural, claro, resposta postural, e com isso poder ficar sem essa diferença. E quando a diferença é real, mesmo pequena, nós indicamos que use sim sempre para que não haja uma assimetria na postura e no dia a dia, sobrecarregando mais uma perna do que a outra, ou coluna ou quadril, para que não haja assimetria. Nessa próxima imagem, mostra para vocês exatamente como que nós trabalhamos com o exame de baropodometria. Esse é um exame, então, muito rico em informações. Para esses casos também de diferença de membro, vai nos trazer bastante detalhes. Vocês vão poder ver o que causa uma diferença de membro, só que nesse caso vou mostrar uma diferença de membro maior para mostrar bem as discrepâncias que isso ocorre, quantas compensações ocorrem, tá? Então, na avaliação, nós avaliamos postural, fazemos uma avaliação postural do paciente e avaliação através do exame de baropodometria. Nesse exame, vocês podem ver o pé esquerdo e o pé direito. Esse é um exame de referência, um exame normal, não um exame de quem tem alteração, para vocês verem depois o da alteração. Então, pé esquerdo, pé direito. O colorido todo mostra a quantidade de pressão, ou de como que está a intensidade de descarga de peso nos pés. O azul é leve, passando pelo verde, amarelo e vermelho. Vermelho, pressão forte. Então dá para identificarmos pressão forte nos calcanhares, ok? Na frente do pé mais leve. Percebe que os dois calcanhares têm pressão mais forte, a frente do pé dos dois está mais leve, então está mais simétrico, mais próximo do ideal. Nessa linha horizontal, que parecem três bolinhas, dá para a gente ver a bolinha da esquerda, a do meio e a da direita. A da esquerda representa o quadril, o centro de gravidade, o quadril esquerdo. A do meio é o centro de gravidade, o ponto de equilíbrio da pessoa, e da direita, o quadril direito. Percebe que as três bolinhas estão tocando a linha tracejada, estão na mesma linha, não tem uma rotação de quadril. E o peso mais forte está no calcanhar e não para frente. Esse é o ideal, e os dois pés estão bem parecidos, tanto no formato quanto na forma de descarregar o peso. E o alinhamento de quadril, tudo ok. Então esse é um exame considerado normal. Agora vamos para o exame de alguém que tem uma diferença real, tá? Essa é uma diferença real, uma diferença grande para aparecer bem no exame as compensações que isso gera. Então nesse exame dá para ver o pé esquerdo tocando todo ao solo, certinho, o calcanhar, a parte anterior do pé, e o pé direito a gente só consegue visualizar a parte anterior do pé. Não vê o calcanhar, não toca o solo, porque é bem mais curta que a outra, a pessoa não consegue tocar o calcanhar no chão, fica andando com a ponta do pé, porque a perna é muito curta. E olha o que acontece com o quadril, lado direito bem acima da linha tracejada, aquela bolinha da direita ali, está 11,16 centímetros do centro de gravidade, então, e da esquerda 4,03, ou seja, o corpo todo está jogando o peso todo para a esquerda, e a rotação de quadril em sentido anti-horário, quadril direito, rotação anterior, e o esquerdo, posterior. Então gera uma descompensação postural tremenda, uma agressão postural diária importante, fazendo o quadril trabalhar inclinado, coluna trabalhar inclinada, diferença de peso, a perna esquerda está com muita carga comparada à direita, então nós temos que compensar de qualquer forma. Essas pessoas que têm a diferença real grande, elas sabem, lógico, porque existe a claudicação, ou seja, mancar quando caminha, todo o desconforto que isso gera. Mas aquelas que têm a diferença postural pequena, muitas vezes não sabem disso, vêm para nós trazendo as consequências já, algumas consequências, como dor lombar, como algum desgaste, inflamação de um lado comparado ao outro, um pé comparado ao outro, um joelho comparado ao outro. Então nós vamos conferir se tem uma diferença pequena que está influenciando. Porque se tem, a pessoa sempre teve, desde o seu desenvolvimento, da sua adolescência, do seu crescimento, essa alteração postural. Então, se tem lá, por exemplo, 10% a mais de peso numa perna do que na outra, ela tem esses 10% a mais a vida toda. Então isso pode gerar e vai gerar alguma consequência. Então nós temos que equilibrar, mesmo que seja pequena, para que esse percentual, mesmo que seja pequeno, não seja a vida toda uma agressão contínua, gerando problemas, inflamações ou desgastes ou problemas irreversíveis no futuro. E como podemos fazer a prevenção?
Como eu falei, quem tem uma diferença grande já sabe que tem e vai atrás disso porque gera muita descompensação, não consegue tocar o calcanhar no solo, é muito evidente. Agora, quem tem uma diferença pequena precisa passar por avaliações, tanto postural, avaliação com o seu médico, para que ele peça a escanometria óssea, avaliação com o fisioterapeuta, avaliação postural e baropodometria, para ver se existe uma diferença, mesmo que seja postural e pequena, para que não tenha essas compensações no dia a dia. Então vamos supor que o paciente passou por uma avaliação, médico, fisioterapeuta, e identificou que não tem diferença nenhuma mesmo e está tudo ok. Como manter então tudo bem? Atividade física, força muscular, manter sua qualidade de vida. Agora, para ter certeza, só avaliando mesmo. Quando a diferença é milimétrica, ou seja, média de 5 milímetros, que a gente tem muitos casos, nós temos bastante caso com média de 5 milímetros, isso reflete mais nas consequências. E a pessoa não sente, não vai mancar quando caminha, não sente isso quando fica em pé ou quando está caminhando. Então precisa ser avaliado. E caso a pessoa tenha realmente uma diferença, fez os exames e identificou a diferença, e aí tem várias formas de tratamento. A primeira delas, o uso da palmilha para compensar essa diferença. Então, se o quadril esquerdo é mais baixo que o direito, então temos que subir essa palmilha do esquerdo para deixar o quadril no mesmo nível. Importante frisar também que as nossas palmilhas são reavaliadas, ou seja, nós vamos identificar a medida, não vai ser necessariamente o que está na escanometria, tá? Nós vamos achar uma medida mínima que dê já o equilíbrio que a gente precisa, depois vai reavaliando e conferindo isso e ajustando. Se precisar, sobe um pouquinho mais, se precisar na próxima revisão, diminui essa medida, vai ajustando até que ache o ponto de equilíbrio. Muitas vezes não precisa chegar na medida da escanometria, muitas vezes fica abaixo da medida da escanometria quando tem diferença real. E quando é postural, nós vamos achando junto com o tratamento clínico, junto com o tratamento que precisa ser feito daquele problema específico. Tem pacientes que têm também, como vocês podem ver na imagem, a diferença real e que é maior, aí vai ter tanto a compensação com palmilha, como pode ser necessário, dependendo do tipo do sapato, compensar também no sapato, se a diferença for maior. Pode compensar um pouco por dentro, um pouco por fora. Dependendo do sapato que não dê para usar palmilha, pode compensar só no sapato, como é no caso desse salto alto. Então tem várias formas de poder compensar isso. O importante é não deixar isso descompensado, para que não haja agressões futuras e consequências futuras. Junto a isso, para quem tem a diferença, compensou no dia a dia, diminuiu a agressão diária, tratamento clínico do que estiver ocorrendo. Se estiver ocorrendo alguma consequência já, coluna, quadril, o que for necessário, e manter força muscular, como vocês podem ver na imagem. Isso é importantíssimo. Quanto maior a força muscular, menor a agressão articular. Se eu tenho baixa força muscular, agride mais a articulação. Então nós temos que fazer o equilíbrio dessa correlação. Aqui nessa imagem, para vocês identificarem, uma palmilha com diferença grande, tá? Aqui por volta de 4 centímetros, que nós fizemos, paciente nosso, tudo, só para vocês verem como funciona. Sempre vai usar palmilha dos 2 pés. Essa pergunta é muito importante, muito frequente. As pessoas nos perguntam, eu vou usar só na perna menor? Não, vai sempre usar nos 2 pés, porque existe agressão no outro pé, existe a descompensação que está agredindo a outra perna também. Então nós temos que compensar a outra perna também, apoiando os arcos da forma ideal, absorção de impacto. Então tudo tem que ser feito e trabalhar a simetria e manter o equilíbrio dos 2 pés da mesma forma. Só que a perna que é mais curta vai ter a diferença que precisa. Então, como vocês podem ver na imagem, diferença só na direita, a esquerda sem a diferença, mas todos os outros itens, apoio do arco, a curvatura do pé, para que tenha uma pisada mais simétrica, por isso vai usar a palmilha nos 2 pés. Aqui uma imagem bem interessante, mostrando como fica então uma pessoa que tem a diferença de membro real ou postural sem a palmilha, que é a imagem da esquerda, tá? O desnível de quadril, desnível de joelho, desnível de ombro, mantendo todo um desequilíbrio. Essas pessoas referem para a gente também problemas ou dores ou desconforto, tudo de um lado do corpo. Tudo que eu tenho de problema é do lado esquerdo, lado direito não. Tem problema no quadril esquerdo, no pé esquerdo ou na cervical do lado esquerdo. E direito não. As pessoas, é muito comum elas referirem isso pra gente. Então mostra que existe uma assimetria, um lado está trabalhando totalmente diferente do outro. Então tem que investigar se tem a diferencinha mesmo que seja postural, para manter o nível do quadril, nível de ombro e o nível de coluna. Aí na imagem da direita dá para perceber isso com a palmilha postural. Se eu alinho melhor o joelho, alinho o quadril, consequentemente eu alinho o ombro e coluna e mantenho um trabalho mais simétrico, o lado direito trabalhando simetricamente ao esquerdo.
ok? Então, equilíbrio postural diário, dia a dia de trabalho, lazer, esporte, para que isso não se torne uma agressão diária também, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta a nossa fanpage, se inscreva no nosso canal do YouTube para poder receber os novos vídeos. Sempre que nós postarmos, você vai receber esses novos vídeos. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.